Redação no ar, agora 3 horas e 26 minutos, 23 graus e 6 décimos, marcando a temperatura. Redação no ar para Brincasa, Sicredi e Mecânica Injeto Power. E estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Frei Flávio Guerra, da paróquia São Cristóvão, aqui de Lajeado, e também o coordenador da paróquia, o Alexandre Eval, para conversar conosco, falar sobre a tradicional bênção dos motoristas de veículos que vai acontecer agora no próximo domingo, saber sobre a programação, como será esse evento. A gente ainda vive a pandemia, mas com cuidados algumas coisas já estão retomando as suas atividades. Boa tarde, Frei. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindos à Rádio Independente. Boa tarde, paz e bem. Uma alegria sempre estar aqui com vocês na Rádio Independente. Boa tarde, é uma alegria a gente fazer parte desse programa também. O que dá para falar aí já da programação? Como é que estão se organizando na paróquia? Antes da gente falar propriamente de como será no domingo essa bênção aos motoristas. Começa hoje o tríduo às 19 horas, missa. Amanhã, 19 horas, missa. Sexta-feira, sábado, 19 horas, missa. E no domingo, 8h30. E o mais interessante é o tema que nós escolhemos esse ano, que é São Cristóvão e o cuidado com a vida. Em vista da pandemia, de um cuidar do outro, um se proteger para proteger o outro, e também não só em relação à pandemia, mas também em relação à direção defensiva, porque se o motorista cuida bem, no sentido de dirigir bem, ele está cuidando dos outros, e aí evita acidentes e outros problemas no trânsito. Isso é muito importante, o cuidado um do outro. Vou perguntar para o Alexandre. Alexandre, no ano passado, por essas épocas, nós ainda estávamos num ritmo ascendente da pandemia, né? E aí, por questões óbvias, se inviabilizava a realização da festa de São Cristóvão tradicional aqui em Lajeado, no dia do motorista, colônia motorista, nos moldes em que se fizera nos anos anteriores. Sim. Mas havia uma esperança de que nesse ano seria diferente? Havia a esperança de que fosse diferente, sim. Tínhamos essa ideia, até em função de questões de vacinação e tudo mais que estão andando num ritmo aí, mas infelizmente não podemos fazer a tradicional festa, né? Então, mas para não perdermos a tradição do evento de ano a ano, vamos manter a bênção dos veículos e motoristas, assim como foi feito já no ano passado, mas já pensando em um passinho à frente, pois já temos algumas liberações e tudo mais, mas sempre dentro dos cuidados, né? Evitando aglomeração, tumultos maiores e tudo mais. Além da aglomeração, que outros cuidados, o que vocês pedem para quem vai participar dessa bênção? Nós pedimos que as pessoas fiquem dentro dos veículos, nós lá, o pessoal que vai ajudar e acompanhar com os freis na bênção, vão estar equipados com equipamentos de segurança, álcool gel, numa cabana, tudo dentro dos conformes, digamos assim. Estão esperando quantas pessoas ou veículos? Tem alguma estimativa? A nossa estatística sempre gira na faixa de 3.000 veículos, né? Entre motos e carros e caminhões. Então, a gente tem o histórico do ano passado, que foi bem mais travado, tivemos entre 1.300 e 1.500 no ano passado. Então, com certeza, esse ano a gente imagina um número daqui para frente, até uns 2.000 veículos, quem sabe. Até porque o tempo deve colaborar, né? Devemos ter um que a domingo previsão bonito, nos mostra. de temperatura mais elevada. Onde vai acontecer a bênção? A bênção vai acontecer de frente à biblioteca da Univates. Naquela descida ali vai ser... No que mesmo ponto do ano passado, facilita né? o trânsito. Não foi? Do ano retrasado. Ano retrasado. Ano passado foi naquela rótula, antes da Univates. Ah, exatamente. 9 da manhã, né? No domingo. A partir das 9. Sim, 9 horas da manhã. O ano passado, apesar da pandemia, eu fiquei dando bênção até ao meio-dia. Poxa. É, sim. E o Alexandre lembrou hoje também, né, de que cada vez mais aparece motoqueiro.
É um fenômeno. Fenômeno porque nós temos os nossos queridos motoqueiros, né, que fazem esse transporte, como é que é, os Motoboys? motoboys, né? E também eles querem a proteção de São Cristóvão, porque eles andam voando pela cidade para cá e para lá. Então, é importante também, eles vêm para receber essa proteção de São Cristóvão, assim como todos os outros motoristas. Eu testemunho assim como que eles vêm com uma fé tão grande, uma devoção, com uma postura de fé, que chega até a emocionar a gente, que dá a bênção. Porque, de fato, eles confiam. E têm certeza que eles têm alguém que os acompanha e os protege, que é o nosso querido São Cristóvão. Mas sempre lembrando, né, padre, que só a bênção e a proteção de São Cristóvão muitas vezes não são suficientes se o condutor não respeitar as normas de trânsito, né? Exatamente. Então, uma das coisas do cuidado com a vida é o respeito das leis de trânsito, né? Porque nós sabemos que muita gente, como é a cultura brasileira, sempre dá um jeitinho de ir mais rápido e não cumprir certas normas que são fundamentais para a segurança dos outros motoristas e também dos pedestres. Verdade. Frei, o senhor falava que já começa hoje a programação, tem missas para serem realizadas. O Alexandre falava dos cuidados no domingo, com a bênção, para não ter aglomeração. Nas missas, nessa programação que começa hoje, também tem algumas diferenças e cuidados nesta questão da pandemia. O uso da máscara, uma limitação, uma capacidade reduzida de pessoas. Nós estamos respeitando desde o começo da pandemia todos esses requisitos que são exigidos para evitar a aglomeração e evitar a contaminação. Graças a Deus, a nossa igreja ela é bem espaçosa. Ela cabe assim, sentados, 800 pessoas. Então, se você põe 20%, 30%, dá um número muito, muito bom. E aí, quanto que está sendo permitido agora? 20%. 20%. 20% é a permissão. 2 vezes 8, 16, 160 pessoas. Dá para espaçar bem. Sim. Dividir bem o público. Exato. Estão os bancos, tem as fitas que... Isso, tem isolamento entre os bancos e tudo conforme é exigido, porque se nós falamos de cuidado da vida, nós devemos ser os primeiros que devem testemunhar e dar o bom exemplo. Por exemplo, as pessoas dizem, por que você não prega sem a máscara? Porque você está distante do povo. Digo, eu tenho que dar o bom exemplo, eu tenho que dar o testemunho. E isso que é o mais importante. Testemunhar que, em primeiro lugar, quem deve se cuidar é a gente para cuidar do outro. Não tenha dúvida disso. E além da bênção, padre, alguma outra atividade vai marcar a data, o evento? É a bênção e as missas. As missas. E nas missas, a bênção dos motoristas. No final da missa, sempre tem a bênção dos motoristas, uma oração para proteger os motoristas. E nós temos a live. Porque nós somos, se não formos os primeiros, se não formos o primeiro, nós somos os primeiros que começamos com as lives, com a pandemia, de forma assim bem precária, mas graças a Deus nós evoluímos e estamos com uma live muito boa, com bom som, com boa imagem, assim por diante. Então nós atingimos também os motoristas através da live. E nós também postamos posts no nosso Facebook, e aí eu pretendo fazer até o fim da semana um vídeo dando uma bênção assim nas redes sociais para os motoristas. Essa live, ela é com a transmissão das missas? Exatamente, com a transmissão das missas. No canal do Facebook, na página do Facebook da paróquia? Exatamente, exatamente. Começa no mesmo horário sempre e fica ao vivo ali? E fica ao vivo e depois fica gravado também no Facebook, a pessoa pode depois acessar mais tarde, se ela no horário da missa ela não tem condições de participar. E tem algum canal que a paróquia disponibiliza, padre? Já que estamos falando nessas questões virtuais, né, e todas essas possibilidades que a internet oferece, para que o fiel conheça toda a programação, todo o cronograma da programação desse dia de São Cristóvão? É o que nós temos no momento é o Facebook. Facebook. Nós já estamos a caminho do YouTube, mas não chegamos ainda lá. E nós temos também o Instagram.
Por Os lá dois. pode ser consultada a programação. Pode ser consultada Não a só de São programação. Cristóvão, bem como de todas as outras atividades ao longo do ano da igreja. Exatamente. A gente sempre faz os posts para que as pessoas fiquem bem informadas daquilo que acontece na paróquia. Né? E já que nós estamos falando nisso, nós também temos um programa de segunda a sexta, Rezando com Maria, que nós fazemos a partir dos leigos, que é um programa simples, pequeno, mas muito significativo e que tem muitas visualizações. Sim. Frei, fugindo um pouquinho agora da programação desse fim de semana e falar um pouquinho de história. Por que São Cristóvão é considerado o santo padroeiro dos motoristas? Essa é uma história muito bonita. São Cristóvão era um senhor forte, alto, com uma força física exuberante. E ele se colocava a serviço da proteção dos reis da época. E ele lá pelas tantas bateu assim na mente dele, eu quero servir o rei mais poderoso e mais forte do mundo. E ele chegou até o rei mais poderoso e forte do mundo. E esse rei um dia estava assistindo um tipo de teatro e foi conversado o nome do demônio de Satanás e o rei fez o sinal da cruz. Aí o São Cristóvão olhou e estranhou, poxa vida, se ele fosse o rei mais forte, ele não teria medo do demônio? E eu vou querer procurar esse rei mais forte. E foi procurando, até que ele encontrou um monge que começou a orientá-lo. E lá pelas tantas ele teve uma visão assim de pessoas que estavam do lado do demônio caminhando e viram uma cruz e saíram voando. De medo da cruz, porque a cruz era muito forte. Ele pensou, esse é o rei mais forte. E aí alguém o instruiu, o catequizou, e ele começou e se converteu ao cristianismo. Mas como ele não tinha muito jeito para pregar, para dar catequese, etc. e tal, porque a grande habilidade dele era a força física, e aí esse monge orientou, olha, tem um rio caudaloso, tem pessoas que têm dificuldade de atravessar, crianças, pessoas frágeis, muita gente se vai pela correnteza, então você começa a servir Jesus atravessando as pessoas, conduzindo as pessoas para o outro lado da margem. E isso que ele fez. Serviu Jesus conduzindo as pessoas. Então ele era o condutor de pessoas na travessia do rio. Por isso, hoje, ele é considerado o padroeiro dos motoristas. Algo que tem toda uma história, né? Tudo sempre por trás tem uma história, né? É bastante interessante. O Frei, claro, tem todo o conhecimento para trazer para a gente. E nesse sentido de ser algo histórico e tão representativo, queria lhe perguntar para o senhor, também para o Alexandre, que trabalha na organização da paróquia, o que significa esse dia para vocês estarem nessa organização? O Alexandre pode responder, está envolvido nisso. Tem um significado também especial para quem trabalha, para quem está inserido nesse contexto? Tem, com certeza. É uma alegria a gente fazer parte da comunidade, a gente poder se doar, porque, afinal, é um trabalho voluntário que a gente faz, né? E, normalmente, quando temos as festas e tudo mais, estão envolvidas em torno de 150 pessoas. E, assim, todo mundo voluntário. Todo mundo se dedica e tudo mais. Então, esta seria a 53ª festa dos motoristas aqui da nossa paróquia. Então, a paróquia surgiu aqui no São Cristóvão, se formou aqui no São Cristóvão e cresceu aqui no São Cristóvão, acompanhando todo o crescimento do bairro e tudo mais, crescendo junto. E tanto que a paróquia hoje tem uma boa estrutura e tudo mais. E além dessa parte religiosa que envolve toda a programação da festa, nós, como paróquia, também dependemos do resultado financeiro, muitas vezes. Era o que eu ia te perguntar agora, dessa Alexandre. festa, para a gente fazer a manutenção, porque afinal é uma estrutura grande, já não é tão nova, então gera festa custos. anual de São Cristóvão, a gente sabe que é uma festa muito grande, uma das maiores de cunho religioso, se não a maior, do Vale do Taquari. E impacta de que forma no orçamento da igreja, na vida financeira da igreja, a não realização desse evento? Olha, impacta muito, né? Então, realmente muito. Então, assim, graças a Deus e aos nossos colaboradores aqui da comunidade, a gente está conseguindo se manter. Porque tínhamos uma reserva, né? E então já são é o segundo ano, enfim, sem essa festa.
conseguimos, através de doações, de dízimo, das coletas agora nas missas novamente, a gente consegue se manter. Mas, com certeza, não podemos pensar em algo muito grande em função da falta desse recurso, né? Só para vocês terem assim um dado, na Diocese, 20% das paróquias estão inadimplentes. Poxa. É bastante coisa. Bom, a gente... É um reflexo da impossibilidade de realizar promoções como esta. Exatamente. Mas o que a gente sempre diz, assim, a nossa comunidade aqui, ele é muito forte e muito generoso. Então, assim, vai até um agradecimento a todas as pessoas que colaboram e ajudam a manutenção dessa atividade nossa aí, né? E o que a paróquia deixa de executar com a falta desse recurso? Com certeza, ampliações. Nós tínhamos projetos de melhoria de salas de catequese, de ambientes ali de evangelização, até de próprios cursos para as pessoas envolvidas ali com catequese. Infelizmente, tivemos que botar um pezinho no freio. Então, vamos trabalhando dentro do que a gente pode realmente fazer e dentro dos limites, mas graças a Deus não vamos reclamar, que a gente está conseguindo a manutenção e tudo mais, tá bom assim também. Que no ano que vem vocês venham até aqui para a gente falar que está acontecendo a festa, está sendo retomada e que as coisas já estão bem melhores. Deus te ouça. Para a gente finalizar, gente, um convite então para o pessoal para participar das missas, seja online, presencial e também da bênção, que é o principal ato dessa comemoração no domingo. Isto, nós agradecemos aqui o espaço da Rádio Independente, sempre muito gentil conosco, e aproveito já para dar uma bênção para os motoristas, que por intercessão de São Cristóvão, Deus proteja os motoristas, conduza sempre no bom caminho, para que São Cristóvão ajude a evitar acidentes, a dirigir bem, cuidando bem da sua vida e cuidando da vida de todos os outros motoristas e dos pedestres também. Assim seja. Amém. Paz e bem. Amém. 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 Obrigada, Frei. Obrigada também ao Alexandre Eval, ele que é o coordenador da paróquia, o Frei Flávio Guerra, também da paróquia São Cristóvão de Lajeado, falando sobre a tradicional bênção dos motoristas e veículos que vai acontecer no próximo domingo, em frente à biblioteca da Univates, aqui no bairro Universitário em Lajeado, a partir das 9 horas da manhã, mantendo os cuidados com distanciamento, o uso de máscara, não descer do veículo, e a festa da paróquia São Cristóvão. Então a gente fica na torcida para que no ano que vem a gente anuncie e possa acontecer da forma tradicional, como sempre ocorreu. A gente faz uma pausa